Olá pessoal, tudo bom com vocês? Questão aí do vestibular da UERJ, certo? Questão do vestibular de 2020, beleza? Então, VEST 2020, exatamente a prova do primeiro exame de qualificação, beleza? Então, vem comigo. As questões da UERJ são ótimas. O gráfico a seguir representa a função periódica f de x igual a 2 seno de x, beleza? No intervalo, com x real, no intervalo de menos π sobre 2, de π sobre 2, perdão, até 5π sobre 2, certo? Aí dá vários pontos aqui. A e B são pontos do gráfico tal que, se você substituir o π sobre 2, o resultado dá aqui, ó, dá uma certa altura, o valor de y. E se você substituir o 5π sobre 2, dá o mesmo resultado, isso que ele está enfatizando. Que eles estão na mesma altura. Se eles estão na mesma altura, claramente, temos então a presença de um retângulo. Beleza? Por curiosidade, ele pergunta qual é a área desse retângulo. Bem, esse retângulo é bem simples. Você percebe que a base dele é só diminuir o valor final do valor inicial. Então, eu vou ter 5π sobre 2 menos π sobre 2. Essa é a base. Só diminuir o maior do menor, certo? Isso aí é tranquilo. Denominador igual, repete, faz em cima. 5π menos 1π vai dar 4π. 4 dividido por 2 vai dar 2π. Então, a base desse retângulo, então isso tudo aqui mede 2π. Beleza? Beleza. Agora, basta descobrir a altura, esse pedacinho aqui. Basta substituir um ponto desse, ok? Então, vamos substituir. Ou seja, se eu pegar esse ponto aqui e substituir na minha função, eu vou estar buscando qual é o resultado do f de 2π. Basta copiar a sua função toda e no lugar do x, você colocar o π sobre 2. Certo? Não sei se eu falei 2π. Pega o π sobre 2 e substitui na sua função. Beleza? Vai ser 2 seno substituir. Lembre-se sempre que está em radiano. Então, quando está em radiano, o π, você tem que lembrar que o π vale 180 graus. Show? Então, se eu estou trabalhando π sobre 2, eu estou trabalhando exatamente 180 dividido por 2. Estou trabalhando exatamente 90. Certo? Então, 90 graus. Então, basta descobrir esse resultado aqui, ó. Vai ser 2 vezes o seno de 90 graus. Né? Escrevendo assim de um jeito mais fácil de compreender. Mas quanto que é o seno de 90 graus? O seno de 90 graus dá exatamente 1. Tá? Daqui a pouco eu vou trazer o círculo trigonométrico para vocês lembrar isso daqui. O seno de 90 vale 1, 2 vezes 1, 2. Então, esse pedacinho aqui vale 2. Então, como é que eu faço para calcular a área do retângulo? A área do retângulo vai ser base vezes a altura, que vai ser 2π vezes 2. 2π vezes 2, exatamente 4π, alternativa letra C. Lembrando aqui rapidamente, ó, círculo trigonométrico. Sempre que você quiser o seno, busca o valor do eixo Y, tá? E procura o 90. Então, se aqui é o seno, beleza? Aqui está o 90 graus, show? Tudo que é para cima é positivo, tudo que é para baixo é negativo. Aqui é 0, na extremidade de cima é 1, na extremidade de baixo é menos 1. Então, como ele caiu exatamente em cima da extremidade máxima do círculo, que é no 1, então por isso que o seno de 90 é igual a 1. Né? De forma semelhante, se fosse aqui embaixo é exatamente 270 graus. Ou seja, o seno de 270 graus é exatamente menos 1. Lembrando que 270 graus, caso fosse aparecer, seria exatamente 3π sobre 2. Né? Porque esse pedacinho é π sobre 2, esse é π sobre 2, esse é π sobre 2. Então, é 3π sobre 2, é a mesma coisa que 270 graus, caso apareça. Então, só um parênteses, mas o que importa é a questão simples e interessante. Forte abraço, fique com Deus e tamo junto, galera. Só uma curiosidade. Essa questão, você percebe que ela sobe, desce até o π e volta até aqui, ó. Ela parou aqui. E ela continua de novo, sobe e desce. Ou seja, sabe o que você está percebendo?
que o desenho ele se repete. Esse desenho aqui ele vai se repetir infinitamente. Por isso que a gente fala que é uma função periódica. E o período é denominado por t. Esse t, que é o período, ele vem até 2π. Então, o período de fato dessa função, não perguntou, só estou reforçando a videoaula, ele vale 2π. E tem um jeito de calcular, Humberto? Tem uma formulazinha massa para calcular o período. Como que faz, Humberto, essa formulazinha? Essa formulazinha t é igual a 2π sobre o módulo de a. Quem é o a? O cara que fica antes do x no seno. Olha, a sua função não é 2 seno de x? Quantos x tem aqui? Exatamente 1, né? Tem um 1 escondido aqui. Então, vai dar 2π sobre 1. 2π sobre 1 é 2π. O módulo de 1 é 1 mesmo. Ou seja, ou você usa a fórmula para encontrar o período de repetição, o período já é de repetição, ou você olha o gráfico, a quantidade que está se repetindo, beleza? Só uma curiosidade, ok? Mais uma curiosidade. Esse gráfico tem um ponto alto aqui, que é o ponto máximo, e tem um ponto cá embaixo, que é o ponto mínimo, beleza? O máximo a gente sabe que é 2, mas a gente já fez substituindo, né? Mas tem um outro jeito? Tem. A função trigonométrica, a função seno, o valor máximo que ela pode chegar é 1. Então, você faz 2 vezes 1 dá quanto? Então, o valor máximo vai sempre 2 vezes o 1. Então, vai dar 2. Se fosse mínimo, vai ser 2 vezes o valor mínimo que a função seno pode chegar. É menos 1. Como eu mostrei no gráfico aqui, ó. Ela só pode chegar em 1 e em menos 1, beleza? Então, se eu multiplicar aqui, vai dar menos 2. Por isso, esse ponto aqui, o ponto mínimo é menos 2 e o ponto máximo é 2. Então, de certa forma, essa questão ela buscou trabalhar exatamente o ponto máximo e a diferença entre esses dois números aqui no intervalo. Então, desculpa ter acrescentado alguma coisa na resolução, mas o objetivo foi ajudar mesmo. Forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Bons estudos, galera.